Olá pessoal, bom dia, né? Hoje é sexta, então como de costume o professor deixou a aula gravada, né? Lembrando que hoje à tarde nós temos a nossa aula de reposição referente à aula da última terça-feira, né? Mas agora de manhã nós vamos começar com a apostila número 5, né? Eu vou pedir que você me acompanhe lá na página 89. Nós vamos falar do que, pessoal? Agora nós vamos começar a falar de igualdades, tá? O que são igualdades, pessoal? Igualdades, elas são obtidas quando eu tenho relações entre valores, né, que chegam no mesmo resultado. Toda igualdade, pessoal, ela nada mais é do que a base de uma equação. Nós vamos ver hoje à tarde o que é uma equação. A equação é um processo de equilíbrio, de igualdade. E quando nós começamos a falar de igualdade, nós começamos a pensar no quê? Nós começamos a pensar na álgebra. Tá? O que é a álgebra? A álgebra é o momento em que eu começo a utilizar letras na matemática. Então, a partir de agora, nós vamos começar a usar letras. Mas antes que vocês comecem a se assustar, vamos com calma. Nós temos que entender primeiro o que é igualdade, entender o que é uma sentença aberta, o que é uma sentença fechada. Nós precisamos entender primeiro quais são os passos para se chegar a uma equação. Nós temos um caminho que precisa ser traçado para nós chegarmos a essa equação aqui, certo? Bom, pessoal, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é uma igualdade. A igualdade, pessoal, como o professor disse, ela é um espelho, tá? Ela funciona como se fosse um espelho. Eu tenho relações que são iguais, que chegam no mesmo objetivo. Normalmente, as igualdades, pessoal, elas vêm a partir de adição, de subtração, de operações que elas permitem que você enxergue as tuas operações de modo mais claro, ou seja, o que acontece de um lado acontece do outro. E a igualdade, ela precisa sempre ser analisada a partir de quem? Ela precisa sempre ser analisada com base na adição. A gente começa a entender o conceito de igualdade analisando a adição. O que é a adição, pessoal? A adição, ela tem duas propriedades. A primeira propriedade é o quê? Que ela é simétrica. Como assim ela é simétrica? Olha só. Significa que a ordem em que eu somo os meus valores não tem influência, né? Ela é simétrica. Ou seja, 2 mais 3 é a mesma coisa que eu ter 3 mais 2. Tudo bem? Porque, ó, 2 mais 3 vale quanto? 2 mais 3 vale 5. Assim como 3 mais 2 vale 5, assim como 2 mais 3 também vale 5. E nota que aqui eu tenho quem, pessoal? Eu tenho o sinal de igualdade, né? Eu tenho o igual aqui. O igual, ele é o exemplo da minha igualdade. Ele é a representação da minha igualdade. Eu tenho a adição também como sendo quem? Como sendo transitiva. O que significa isso? A transitividade significa o quê? Que eu posso ter dois valores somados, né? Por exemplo, 2 mais 5 é a mesma coisa que o quê? Que 4 mais 3. Eu obtenho o mesmo resultado. Ó. 2 mais 5 vai ser quanto? Vai ser 7. E 4 mais 3 também vai ser 7. Então, por meio da adição, pessoal, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver que a minha igualdade ela é simétrica e transitiva. E toda igualdade ela é reflexiva. Por quê?
O que significa ser reflexiva? Significa dizer, por exemplo, que dizer que 5 é igual a 5, que isso é uma verdade. Então, a adição ela é o nosso pontapé inicial para entender o que é uma igualdade, tá? Então, como é que vai funcionar isso, pessoal? E de que modo que ela vai se desenvolver? Eu sempre tenho que cuidar essa questão da minha igualdade por meio de quem? Por meio dessas duas representações, né? E ver se o que acontece de um lado do sinal de igual é a mesma coisa que acontece do outro lado do sinal de igual. Tá ok? A igualdade, pessoal, ela sempre possui o quê? Ela possui dois membros, tá? A igualdade, ela sempre é dividida em dois membros. Ó. Como assim dois membros? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 3 mais 5 igual a 2 mais 6. É uma igualdade? É. 3 mais 5 vai dar 8, 2 mais 6 vai dar 8. O que está do lado esquerdo da minha igualdade, eu chamo de primeiro membro. Certo? O que está do lado direito da minha igualdade, eu chamo de segundo membro. Ok? Então, sempre que perguntar qual é o primeiro membro, qual é o segundo membro de uma igualdade, quem está à esquerda é o primeiro membro. Certo? Quem está à direita é o segundo membro da minha igualdade. Tudo bem? Sempre, então, você vai analisar o quê? Falou em primeiro membro, quem está, a expressão que está à esquerda. Falou em segundo membro, é a expressão que está à direita da minha igualdade. Tudo bem? Ó, eu também tenho que entender, pessoal, quais são os tipos de sentença matemática que nós temos. Como o professor falou, daqui a pouquinho nós vamos começar a falar sobre letras. A gente vai começar a usar letras nas nossas contas, nos nossos cálculos, nos nossos exercícios. Então eu tenho que saber o quê? Quais são os tipos de sentença, né, que nós temos. Quais são as sentenças que existem? Nós vamos ter as sentenças que são fechadas. O que são sentenças fechadas, pessoal? São as igualdades que apresentam somente números. Tá? Então, toda vez que eu falo em sentença fechada, é aquela igualdade que apresenta somente número. Por exemplo, ó, se eu tenho menos 3 mais 7 igual a quem? A 6 menos 2. Isso aqui vai ser uma sentença fechada? Vai ser uma sentença fechada. Por quê? Porque a minha igualdade apresenta somente números. Ó. Menos 3 mais 7 é 4. Igual a quem? 6 menos 2, que é 4. Então, toda vez que você ouve falar em sentença fechada, é aquela sentença que tem somente números, em que ela é fechada. Eu tenho somente um cálculo ali, né? E eu posso ter ainda as sentenças que são abertas, tá? Eu posso ter as sentenças que são abertas. O que são as sentenças abertas, pessoal? São aquelas sentenças que apresentam letras, tá? Que vai apresentar pelo menos uma letra, tudo bem? E essas letras, elas são o quê, ó? Elas sempre são letras iguais, tá? Então, sempre vão apresentar o quê? Vão apresentar letras que são iguais. Por exemplo, ó, se nós temos assim,
2x mais 1 igual a 4. Eu tenho uma igualdade? Tenho uma igualdade, ó. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro é o 2x mais 1. Quem é o segundo membro? O segundo membro é o 4. É uma sentença aberta? É uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Apresenta uma letra. Eu sei qual é o valor dessa letra? Não, eu não sei qual é o valor dessa letra. E sempre que aparece letra na matemática, a letra pode assumir uma série de valores. A gente vai ver daqui a pouquinho que a letra vai ter um valor específico. Mas, por enquanto, como nós estamos analisando apenas as sentenças, toda vez que aparece uma letra, eu tenho uma sentença aberta. Eu não tenho o valor dessa letra bem definido. Tá ok? Ó, um outro exemplo aqui, ó, de sentença aberta e de sentença fechada. Se eu tenho assim, ó, 5 vezes 3 igual a 16 menos 1. Sentença fechada, somente números. Sentença aberta, 3x mais 2 igual a 5 menos 7x. Apareceu letra, é sentença aberta. Aparece só números, é uma sentença fechada. Então, pessoal, a ideia aqui é o quê? É você saber diferenciar, primeiro, numa igualdade, quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro. Segunda coisa, olhou para uma sentença, saber quando que eu tenho uma sentença fechada e quando que eu tenho uma sentença aberta. Ok? Tranquilo? Até aqui, se você teve alguma dúvida, alguma coisa assim, basta que você pause o vídeo e retorne para que você possa fazer as anotações que julgar necessárias. Ok? Tranquilo? Então tá. Gente, muitas vezes nós vamos precisar simplesmente verificar se as igualdades são verdade, né? Nós vamos precisar fazer essa verificação de igualdades, né? Por exemplo, ó, como é que eu faço essa verificação, então, de igualdades? Verificar se uma situação realmente vai ser uma igualdade ou não. Se eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 36 menos 2 vezes 6 igual a 0. Eu tenho que ver se realmente essa expressão vai ser igual a 0. Então, o que a gente faz? Resolve a expressão numérica. Eu vou ter o quê? Ó, raiz quadrada de 36 é quem? É 6. 6 menos 2 vezes 6 seria o quê? Seria igual a 0. O que eu faço? Eu tenho que resolver primeiro quem? Primeiro a multiplicação. Então, eu acabo tendo aqui, ó, 6 menos 2 vezes 6, que vai dar 12, igual a 0. 6 menos 12 é menos 6. E menos 6 não é igual a 0. Isso aqui é o que nós chamamos de absurdo. Certo? Então, toda vez que nós chegamos em um absurdo, eu não tenho uma igualdade. Ou seja, o sinal de igual, ele vai diferenciar as coisas em absurdos, que é quando eu não tenho uma igualdade, e em igualdades, quando eu chego em um valor igual ao outro, tá? Ó, por exemplo, se nós temos assim também, ó, eu tenho que verificar se 2 vezes 3 mais 1 realmente vai ser igual a 10. O que vai acontecer? Ó? 2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 mais 1 igual a 10. 6 mais 1 vai ser quanto? 7. E 7 não é igual a 10. Dizer que 7 é igual a 10 acaba sendo quem? Acaba sendo um absurdo. Como isso é um absurdo, né? Nós não temos uma igualdade. Agora, se eu te digo assim, ó, que eu tenho, por exemplo, 3 ao quadrado menos 4 igual a 5. O que acontece? Eu resolvo a operação para ver se eu vou ter
algo igual a 5. Eu acabo tendo o quê? 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 igual a 5. 9 menos 4 vai ser quanto? Vai ser 5. E 5, de fato, é igual a 5. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma igualdade. Se eu tenho uma igualdade, eu acabo tendo uma expressão verdadeira. Tudo bem? Então, muitas vezes eu vou precisar simplesmente, e como vai acontecer nos exercícios que vocês vão fazer da apostila, muitas vezes eu preciso somente verificar essas igualdades. Tudo bem? Pode acontecer também, pessoal, de você precisar fazer a verificação quando você tem uma expressão aberta. Como é que vai funcionar isso? Como é que eu faço essa verificação se eu tiver uma expressão aberta? Se eu tenho assim, 3x mais 2 igual a 14 para x igual a 4. Eu vou verificar o que, pessoal? Eu vou verificar se, no momento que eu trocar o x por 4, essa expressão aqui vai ser uma igualdade ou vai ser um absurdo. Então, nota, eu te dei o valor pelo qual eu vou trocar a minha letra. E o que é 3x, pessoal? Significa que é 3 vezes o x. Se x vale 4, eu troco o x por 4. Então, eu acabo tendo quem? 3 vezes o valor do x, que é 4, mais 2, igual a quanto? Igual a 14. Nós vamos acabar tendo quem? 3 vezes 4, que vai dar 12. 12 mais 2 vai ser igual a 14. E realmente, 12 mais 2 é 14. Então, nesse caso, eu tenho uma verdade. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso fazer essa verificação de uma sentença aberta quando o valor da minha letra for indicado, né? Pode acontecer também de eu ter algo assim, de eu ter uma sentença aberta assim, 3x mais 2 igual a quem? Igual a x mais 10. Eu tenho que verificar se essa expressão vai ser uma igualdade ou vai ser um absurdo quando x for igual a 4. Então, o que acontece? No lugar de x, eu vou pôr quem? Eu vou pôr o 4. Vou verificar de novo. Então, 3 vezes o x, que vale 4, mais 2 é igual a quem? Ao x, que valeria 4. 4 mais 10. 3 vezes 4, 12. Mais 2 igual a quem? A 4 mais 10. 12 mais 2 vai dar 14. 14 é igual a 14. Cheguei em uma igualdade. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa expressão é uma verdade. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho sempre que verificar o quê, pessoal? Eu tenho sempre que verificar se eu vou ter uma igualdade ou não. Quando eu tiver uma sentença aberta, o valor de x vai ser indicado para mim, certo? Como mais que pode aparecer? Eu posso ter uma sentença assim, Posso ter 4x mais 4x menos 2 maior do que 15. Eu quero ver se isso é verdade quando o x valer 7. Quero ver se realmente, no momento que eu substituir o x por 7, essa expressão vai ser verdadeira ou não. Se eu vou obter aqui um número maior que 15 ou não. Então, o que vai acontecer? Vou ter 4 vezes o 7 menos 2, e isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 15. 4 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 28. 28 menos 2 tem que ser o quê? Tem que ser maior do que
15. 28 menos 2 vai dar quanto? A gente vai dar 26. E 26, de fato, é maior que 15. Como 26 é maior que 15, isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma verdade. Álvaro, mas não é uma igualdade aqui. Não, não é uma igualdade. Mas eu estou verificando se a minha expressão vai ser verdadeira ou não. Tá? Assim como, ó, eu posso ter, por exemplo, essa expressão aberta aqui, ó. 5x mais 1 menor do que o quê? Menor do que 4. Lembra, é uma expressão aberta, é uma sentença aberta, porque envolve letra. Tudo aquilo que envolve letra é sentença aberta. E, nesse caso, eu vou conferir o quê? Vou conferir essa sentença aberta com o x valendo quanto? Com o x valendo 2. Significa o quê? Significa que no lugar do x, eu vou pôr quem? Eu vou pôr o 2 e vou resolver a conta. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes 2 mais 1 é menor do que 4. 5 vezes 2 vai ser quanto? Vai ser 10. 10 mais 1 menor do que 4. E 10 mais 1 é quanto, gente? 10 mais 1 é 11. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que 11 é menor do que 4. Não, isso não é verdade. Isso aqui é um absurdo. Certo? Se eu tenho um absurdo, significa o quê? Significa que essa sentença, ela é o quê? Ela é uma sentença falsa, tá? Então, lembra, pessoal, sentença aberta só envolve número, sentença fechada, desculpa, sentença aberta envolve letra, sentença fechada envolve número, tá bom? E aqui nós só estamos lidando com sentenças que são abertas. Ó, caso eu tenha, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho 2x menos 1 menor que x mais 2. É uma sentença aberta, né? Está envolvendo letra. E eu estou considerando que x vale menos 3. O que acontece? Aonde tem x, eu vou substituir por menos 3. Eu vou acabar tendo o quê? Ó? Então, 2 vezes menos 3, menos 1, menor que menos 3, mais 2. Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. Menos 6 menos 1, menor, menos 3 mais 2 fica menos 1. Menos 6 menos 1, menos 7. Menos 7, de fato, é menor do que menos 1. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma sentença verdadeira. Certo? Posso ainda ter o quê, pessoal? Eu posso ter uma sentença aberta assim, ó, x ao quadrado menos 3 igual a quem? Igual a 3x mais 7. É uma sentença aberta que eu vou verificar a sua veracidade quando x for igual a 5. O que vai acontecer então? Aonde tem x, eu vou substituir por quanto? Eu vou substituir por 5. Eu vou acabar tendo quem, então? Eu acabo tendo 5 ao quadrado menos 3 igual a quem? A 3 vezes 5 mais 7. Agora, ó, resolvendo a potência. Nota que no lugar do x, eu pus quem? Eu pus o 5. Vou acabar tendo quem? Ó? 5 ao quadrado, que é 25, menos 3 igual a quem? A 3 vezes 5, que é 15, mais 7. 25 menos 3 vai dar 22, que é igual a quem? 15 mais 7, que também é 22. Então, eu cheguei no quê? Eu cheguei em uma sentença que é verdadeira. Ok? Então, pessoal, lembra sempre, ó, sentença fechada, só tem números. Sentença aberta é aquela sentença que tem letras.
tudo que está à esquerda do meu sinal de igual em uma igualdade é o primeiro membro, tudo que está à direita do meu sinal de igual em uma igualdade é o quê? É o segundo membro. Tudo bem? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Se necessário, o professor te aconselha a voltar o vídeo e assistir de novo alguma parte da explicação, ok? Tu vais resolver os exercícios que estão propostos nessa aula, tá? Que são os exercícios da apostila 5, tudo bem? E na segunda aula tu vais continuar fazendo esses exercícios. Como nós temos aula de reposição hoje à tarde, tu vais fazer o quê? Tu vais encaminhar no campo atividades, lá no final da segunda aula, às 11h50, as atividades que tu conseguiu fazer até o final da manhã, e à tarde nós vamos continuar, se necessário, a resolução dos exercícios e a correção deles, ok? Tranquilo? Então, até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau.